permitido, né? Mas na maioria das vezes acontece, né? A maioria das vezes, se for um parente seu, por exemplo, por que, que ele não iria querer vir? Ou por que, que não, não seria permitido? Na maioria das vezes, a evocação acontece facilmente, não tem muito problema disso. Eu acho que realmente não é nesse sentido, né? Que, que o movimento espírita entende essa expressão. É no sentido da proibição da evocação mesmo, né? Como, como foi defendido pelo André Luiz e pelo Emmanuel, né? É mais nesse sentido. E aí a gente sabe que a posição de Kardec é diferente com relação a isso. Né? Eu só queria comentar essa questão que o Eric mencionou dos grupos familiares, né? A gente tem visto um movimento de aumento dos grupos familiares e uma coisa bem interessante é a comunicação entre esses grupos, né? Uma certa união entre esses grupos que uma das pessoas que está encabeçando isso é o Eric. Então a gente precisa reconhecer a importância do trabalho que o Eric tem feito, né? De fomentar esses grupos, incentivar que as pessoas criem esses grupos, realizar a unificação, o diálogo, o contato entre esses grupos e a divulgação da existência deles. São três coisas, né? Você incentiva que as pessoas criem, você divulga a existência dos grupos, porque às vezes a gente nem sabe que existe, e você tenta unificar, criar uma certa união entre esses grupos. Tudo isso o Eric faz, né? Isso é um trabalho bem interessante. No canal do Eric, quem puder assistir no canal Espiritismo em Kardec, ele tem muitas lives com pessoas que participam, que organizam grupos familiares, né? Então é um trabalho bem importante mesmo. E por que esses grupos familiares são tão importantes? Como o Eric falou, você está se comunicando ali com parentes. Primeiro que você está num seio familiar, com pessoas próximas, né? Já é um grupo homogêneo. E você está se comunicando com parentes, pessoas íntimas, que já morreram. Isso contribui para o desinteresse, né? Não tem porquê, nesse contexto, a pessoa cobrar. Isso contribui para o desinteresse e já é um indicativo também de ausência de charlatanismo ou fraude, né? Porque sempre que tiver charlatanismo ou fraude, vai ter um interesse, a pessoa vai cobrar alguma coisa ali. Então você acaba excluindo esse tipo de coisa. E como a gente está vendo nesse item, a prova moral, no sentido que a gente tratou aqui, ela é a mais convincente de todas, né? Então, às vezes o relato de uma pessoa não convence, às vezes você lê a obra não convence, mas se cada pessoa puder formar um grupo particular, desenvolver a mediunidade dentro da sua própria casa, e ela mesma ter contato com esses fenômenos, ela mesma poder experimentar, ela mesma poder evocar um avô, um pai, uma mãe que já morreu, um amigo íntimo, e ela mesma poder constatar a realidade desses fenômenos, isso é muito mais forte no convencimento de que a alma de fato existe, que a alma sobrevive, que existe um mundo espiritual, etc, etc. Então, essa formação dos grupos familiares realmente é muito importante. Nós espíritas precisamos nos compenetrar disso e falar mais e fomentar mais esses grupos, porque de fato eles são muito importantes. Exatamente, exatamente. É importante criar essa união, esse elo, esse vínculo, né? Sem rivalidade entre os grupos, criar essa união, enfim. O que eu sei que faz isso, né? É o IPEAC, né? O GEAC, o IPEAC. Eles têm até uma revista onde eles publicam e tem vários grupos ligados lá ao IPEAC, né? Enfim. E a gente está tentando também estimular a criação de grupos de evocação e ligar esses grupos. Né?
A gente falta comentar um pouco ainda do item 21, né? A parte dos fenômenos. Se puder subir só um pouquinho, Eric, a tela. Aí tá bom. Aí tá bom. Bom, aí Kardec segue dizendo, né? Não ocorre o mesmo, quer dizer, não é tão fácil de simular, de imitar os fenômenos com as comunicações inteligentes de uma alta importância, ou na revelação de coisas notoriamente desconhecidas do médium. Para imitar os primeiros, não é preciso senão a destreza. Quer dizer, para imitar os fenômenos, aqueles mais fáceis de serem imitados, né, ou as pancadas, etc., não é preciso senão destreza. A pessoa ela tem alguma habilidade, o prestidigitador, né, essa palavra, ela já se refere a uma pessoa que tem uma habilidade de iludir com as mãos, né? O mágico é um prestidigitador. Ele tem a habilidade de distrair a pessoa e iludir com essa capacidade das mãos, né? Então a pessoa tem uma destreza, tem uma habilidade. Isso pode acontecer com os primeiros. Com os segundos fenômenos aqui relatados, isso não ocorre, né? Para simular os outros, é preciso quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual fora de série e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal, ou o dom da adivinhação. Então, tanto comunicações de alta inteligência quanto de informações notórias, notoriamente desconhecidas do médium, elas são muito mais difíceis de você poder fraudar, né? Então, assim, com relação às primeiras, comunicações inteligentes de uma alta importância, a gente pega a obra de Kardec, por exemplo, e vê comunicações de filosofia, de ciência, comunicações ali que você percebe claramente que é uma inteligência que domina certos assuntos filosóficos, né? Que não é qualquer pessoa que está inteirado desses assuntos e pode produzir uma comunicação tão sofisticada como aquela, né? Uma escrita precisa, concisa, pensamento muito profundo, que demonstra o domínio dos temas da filosofia. Isso não é comum. O cidadão comum, a pessoa comum, ela não tem isso, né? Então seria preciso um nível de instrução muito elevado, a pessoa ter um conhecimento muito elevado daquele tema, né? E uma inteligência também elevada para você, uma superioridade intelectual fora de série para você poder dar aquele tipo de comunicação. E não é qualquer pessoa que tem isso, né? É mais raro. E uma faculdade de improvisação, né? Isso que é interessante. Porque o médium, ora ele dá comunicação de um tema, de um certo espírito, uma comunicação impecável do ponto de vista filosófico, lógico, e em seguida ele dá outra comunicação de outro tema, de outro autor, de outro pensador, e depois de outro. Ou seja, você tem uma variedade grande de temas e espíritos e comunicações que a pessoa precisaria de uma capacidade de improvisação universal, né? Então, essa hipótese de que a pessoa conhece tudo isso e ainda assim tem a habilidade de forjar todas as comunicações, ela vai perdendo muito a força, né? Porque a pessoa teria que conseguir emular o estilo, além de ter o conhecimento teórico, né? Então acaba ficando muito difícil mesmo. Fora o caso, por exemplo, que foi feito inclusive um trabalho já defendido na Unicamp, um doutorado da Unicamp, se não me engano é o Alexandre Caroli, né, Eric? Ele analisou, por exemplo, a obra do Chico Xavier, do Parnas de Além Túmulo, se não me engano, e tem mais de 400 poesias diferentes ali. E pelo que eu ouvi dizer